A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou a Yarda e estou aqui para partilhar convosco uma palavra. Hoje vamos falar do apóstolo Pedro, discípulo de Cristo Jesus, que era pescador de homens e passou a ser pescador de almas. Não, que era pescador de peixes e passou a ser pescador de homens ou de almas. Então, isso pode até servir para a nossa introdução, Pedro, quando se encontrou com Cristo pela primeira vez, pelo menos no relato do Evangelho de Mateus, ele estava a exercer a sua profissão e Cristo Jesus encontrou e disse: siga-me, Ele estava com mais alguém, creio que seja um irmão dele, e aí os dois seguiram Cristo Jesus. Então, Pedro passou algum tempo observando o mestre, vendo o que ele fazia e ouvindo aquilo que ele ensinava. Pedro teve uma trajetória, eu diria bonita, com Cristo Jesus, mas também cheia de erros, vamos dizer assim, Por quê? Porque, vou começar falando um pouquinho de exemplos, que a Bíblia narrou, de acontecimentos entre Pedro e Cristo Jesus. Pedro teve a sua sogra curada por Cristo Jesus. Pedro participou da pesca maravilhosa, por exemplo, quando ele tinha ido pescar e disse, mas eu não estou a conseguir, porque porque ele tentou pescar, mas não tinha peixe nenhum, e quando ele conversou com Cristo disse: olha, lança do outro lado. E ele disse: mestre, eu já tentei, não consegui, mas como és tu que estás a dizer, eu vou lançar. E depois, quando ele lançou e recebeu a quantidade de peixes que recebeu, ao ponto das redes se rasgarem, eles precisam de reforço dos seus colegas pescadores que estavam lá também, no alto mar, ele deu conta que ele não deveria ter duvidado, entre aspas, quer dizer, dado o benefício da dúvida, porque se é Cristo que está falando, ele devia acreditar e lançar simplesmente, sem dizer: mestre, se és tu que estás a dizer, visto que és tu que estás a dizer, eu vou lançar. E até que ele se sentiu em pecado, mas Cristo lhe acalmou, e disse: não tenhas medo, enfim, Pedro também foi a mesma pessoa que fez, digamos, sair da boca de Jesus Cristo os 70 vezes 7, que é tão famoso, Foi ele que perguntou: mestre, até quantas vezes deve se perdoar o irmão? E eu me identifico um pouquinho com Pedro, porque me vejo às vezes nas mesmas dificuldades que ele. Por exemplo, às vezes eu tenho a sensação de que falo a mais, E a Bíblia nos mostra que Pedro às vezes falava a mais. Então, já falamos do encontro com Jesus Cristo e etc, Agora vamos falar um pouquinho dos pontos fortes de Pedro, Pedro, a Bíblia fala que Pedro deixou tudo para seguir a Cristo. No livro de Marcos, capítulo 10, versículo 28. Pedro também andou sobre as águas, Tudo bem que depois ele, vamos dizer assim, que a fé dele foi reduzida, se que eu posso dizer desse jeito, Porque ele andou um pouquinho, mas depois começou a afundar e Jesus lhe disse: homem de pequena fé. Mas na história, quando falarmos quais são as duas pessoas que andaram sobre a água, vamos falar Cristo e Pedro, Pelo menos ele andou, vamos dizer assim. Pedro também foi a pessoa, ou uma das pessoas que confessaram que Jesus era o Cristo. O povo de Israel estava à espera de um Messias. Messias e Cristo, que eles eram uma coisa, significa ungido. Então eles estavam à espera. E Pedro, que também era judeu, porque muitos judeus duvidaram, e até hoje muitos judeus não acreditam que Jesus Cristo é um Messias, que Jesus é o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, que foi relatado no Antigo Testamento por Jeremias, por Isaías e etc. E Pedro, naquele momento, teve essa revelação de que Jesus era Cristo. Tanto é que tem uma parte na Bíblia que Jesus Cristo lhe disse: não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi Deus que te revelou. Então, Pedro teve seus acertos, Mas também teve seus perrengues, como dizem os brasileiros, E isso foi quando Jesus Cristo, por exemplo, estava a falar sobre a sua morte, no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 31 a 34.
né? Jesus estava a dizer, né, que ele ia passar por situações difíceis, etc. E Pedro estava a tentar convencer Cristo a não morrer. Imagina só se Cristo tivesse lhe ouvido, onde é que nós estaríamos hoje? Então, tipo, Pedro meio que se escandalizou com aquela mensagem, estava a tentar convencer Cristo a não morrer, a falar, tipo, a lhe desviar do seu propósito. Então, Cristo, de forma dura, lhe respondeu: arreda Satanás. Então isso seria desmoralizador, você saber que você já é imperfeito e ainda por cima o próprio Cristo está te chamando de Satanás, né? Eu pessoalmente me sentiria muito mal. Mas pronto, Pedro não morreu por causa disso, né? Pedro também cortou a orelha de alguém no início da crucificação, né? Quando as pessoas estavam a vir para pegar Jesus Cristo e lhe prender, Pedro cortou a orelha de alguém. Imagina, você está defendendo alguém, por exemplo, você tem um amigo, você está lhe defendendo uma pessoa, e o teu amigo defende a pessoa que está lhe fazer mal, tipo, por exemplo, Pedro cortou a orelha do inimigo, né? Da pessoa que queria prender Jesus Cristo. E Jesus Cristo fez o quê? Curou a orelha dele. Eu, pessoalmente, me sentiria muito mal, né? Mas pronto. Então, aconteceu isso. Então, Pedro também mandou boca. Pedro disse que nunca abandonaria Jesus Cristo. E a Bíblia fala disso no livro de Marcos. Vamos abrir, né? Livro de Marcos, capítulo 27, capítulo 14, versículo 27 a 31. Né? A Bíblia está dizendo assim: disse-lhe Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês na Galileia. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. A Bíblia fala que Pedro ainda por cima insistiu. A Bíblia fala que insistiu ainda mais, dizendo, né? Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Tá bem? Então Pedro mandou boca, né? Como aquele meme, né? Aonde tu fores eu forei, contigo ou sentigo eu forei, haja o que hajar eu forei, né? Pedro, ele subestimava a sua fraqueza. Pedro não se via capaz de cometer erros. Mas a Bíblia nos adverte: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Se você vence uma tentação, não bate no peito dizendo eu sou forte, eu estou liberto, algo do gênero, tá vendo? Mas glorifique ao Senhor e vigie para que não caias no mesmo erro. Então, Pedro aqui, ele subestimava a sua capacidade de pecar, a sua capacidade de negar Cristo, a sua capacidade de se desviar do caminho. Então, Pedro teve que aprender, digamos, a força, né? A mal, vamos dizer assim, que ele não deve subestimar a sua fraqueza, né? Um outro momento em que Pedro foi um pouquinho inconveniente, vamos dizer assim, né? Quer dizer, precipitado, diria eu. Foi quando Jesus Cristo estava no monte, né? Jesus Cristo chamou Pedro, Tiago e João, creio eu. E eles estavam assim no monte da transfiguração. E tipo, Jesus Cristo estava com Moisés e Elias, né? Pedro, eles presenciaram Cristo glorificado, vamos dizer assim, né? Transfigurado. E Pedro ficou tão espantado com o que ele estava a ver que ele disse assim: mestre, tipo, ele não sabia o que falar. A Bíblia fala isso, a Bíblia fala que ele não sabia o que falar, por isso é que ele disse isso. Ele disse: mestre, vamos construir aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias, tá vendo? E aí depois diz que ele disse isso porque não sabia o que dizer. Então, foram vários episódios onde Pedro se precipitou, falou a mais e etc, né? Até que aconteceu a mais famosa cena, que foi a cena em que ele negou a Cristo, né? Vamos tentar ler rapidamente no livro de Marcos 14, 66 a 72, né? Estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro a aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus o Nazareno. Contudo, ele negou, dizendo: não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: esse aí é um deles. Pedro, de novo ele negou. Tão pouco tempo depois,
os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles, você é Galileu. Ele começou a se amaldiçoar e a dizer: não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Então Pedro estava arrasado porque ele tinha simplesmente negado o seu Salvador, aquele que ele tinha reconhecido que era o enviado de Deus, o ungido de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então, aliás, até me fez lembrar de quando Pedro também tinha dito, né, quando Jesus Cristo perguntou, quando Jesus Cristo foi abandonado por alguns discípulos, né, porque eles eram vários, não eram só 12, e ele perguntou, né, aos 12, ou talvez uma parte deles: e vocês não vão? E Pedro respondeu: para onde iremos nós, se tu tens as palavras de vida eterna? Então, Pedro era mesmo alguém sério com o Senhor. Ele conhecia Deus, ele andava com Cristo e admirava o seu mestre. Mas Pedro também cometeu erros, né? E quem não comete erros? Eu e você cometemos erros, nossos pais cometeram erros, nossos avós cometeram erros. Mas, tipo, Deus aqui mostra o seu amor por Pedro, mais uma vez, né? No momento da crucificação, Pedro negou Jesus Cristo. Pedro, antes da crucificação, mandou boca, né? Como disse na gíria, de que ele iria permanecer e etc. E depois da crucificação, Pedro arrependeu-se dos seus pecados. Mas, tipo, tem um certo constrangimento, né? Quando você acaba de fazer mal a alguma pessoa, você não se sente bem de imediato, sabe? Cristo morreu e ressuscitou. E quando Cristo ressuscitou, o que Cristo fez? Cristo mandou um recado, né? Porque Cristo é Deus, né? Então, quando a Maria foi para o sepulcro, aparecia lá um homem, né? Que disse: olha, mulher, não temas, etc. E deixou um recado que eu gostaria de ler, que está escrito no livro de Marcos 16, capítulo 7, né? Ela está a dizer o seguinte: Marcos 16, 7. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês. Então, tipo, Jesus Cristo queria, tipo, mostrar a Pedro que, apesar do erro que ele tinha cometido, Cristo ainda contava com ele. Porque ele poderia simplesmente dizer, né? O anjo poderia ser, o homem que apareceu poderia simplesmente dizer: olha, vão e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou e que ele vem ao encontro deles. Mas ele disse: vão e digam a Pedro e aos seus discípulos, como se ele tivesse dado de novo um voto de confiança para Pedro, tá vendo? Então Cristo mostrou que estava tudo bem, tá vendo? Não tinha assim tanto problema, né? O fato dele ter negado, que Cristo ele aceitava do jeito que ele era, né? Mas queria lhe transformar depois disso, né? Então eu vejo nesse versículo um amor de Cristo para com Pedro, e vejo isso para nós também, porque tipo, nós também somos pecadores e falhos, e Deus mostra a sua graça e misericórdia para conosco, ainda contando conosco mesmo depois de nós termos cometido erros do jeito que Pedro cometeu, tá vendo? O destino de Pedro, o fim de Pedro não foi como o de Judas, que negou Cristo Jesus e depois suicidou-se. Pedro ainda foi contado como um dos 12, ainda por cima foi bispo de uma igreja em Roma. Então, e depois desse episódio da ressurreição, vemos outras cenas em que Cristo ainda encoraja Pedro, como, por exemplo, quando Cristo disse: tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a tua casa, né? Tem um outro versículo que eu gostaria de abrir, né? Que vai ser no livro de Mateus 16, 17, né? Mateus 16, 17. Então, a Bíblia está a dizer o seguinte:
Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por sangue ou carne, mas por seu Pai que está nos céus. Não. Bom, e foi depois que ele disse: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha casa. Na verdade, não era isso que eu queria ler. É João 21, perdão. João 21, versículo 15 ao 19. João 21, 15 ao 19. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos teus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me. Então, Jesus meio que constrangeu um bocado, constrangeu, não sei, Pedro, né? Porque imagina, né? Você, por exemplo, você faz mal a alguma pessoa, essa pessoa chega, depois de algum tempo, já passou o problema, né? A pessoa chega e te fala: fulana, você me ama? E você fala: sim, eu te amo. A pessoa te fez uma pergunta 3 vezes. Mas, tipo, a intenção de Cristo aqui era chamar Pedro à vida de cruz e a pregar o evangelho, né? É tipo, como a irmã Sofia disse, né? Se tu me amas, me mostra na prática. É tipo, se tu me amas, cuida daqueles que eu amo. Se uma pessoa me ama e detesta a minha família, eu duvido desse amor, sabe? Então, porque uma pessoa que me ama e quer o meu bem também tem a ver com o bem das pessoas que eu amo. Então, Cristo aqui, né, mostrou que não só ele ainda aceitava Pedro de volta, né, as coisas não estavam perdidas para Pedro, como também Cristo contou com Pedro para a vida ministerial, para cuidar do rebanho dele, né, e para trabalhar, né? Para trabalhar no reino do Senhor. E então a Bíblia vai nos mostrar depois no livro de Atos que Pedro passou por várias coisas na vida ministerial. Pedro cuidou de uma igreja, né? A história nos diz que Pedro era bispo de uma igreja. E a Bíblia ainda mostra que ele iria glorificar Deus com a sua morte, né? No Evangelho as coisas são um pouquinho estranhas. A Bíblia fala: quem quiser ganhar a sua vida, perderá. Mas quem por minha causa perder a sua vida, ganhará. Então Pedro iria glorificar a Deus com a sua morte, né? Segundo a história nos diz, Pedro morreu crucificado, mas ele disse que ele não era digno de morrer como o seu Senhor morreu. Então lhe colocaram de cabeça para baixo, né? Então essa história de Pedro nos mostra que Deus é amor, sabe? Que não é por causa de um erro, né, ou de vários erros que ele vai nos descartar, mas que ao mesmo tempo ele quer nos transformar como ele transformou Pedro. Ele não quer que nós continuemos a ser do jeito que nós somos, pecadores, porque senão de que adianta vir para Cristo se vamos continuar na vida de pecado, na lama, sabe? Então, tipo, o cristão não é aquele que não comete erros. O cristão erra, sim, mas ele busca melhorar. Ele passa pelas mesmas coisas, pelos mesmos problemas, pode passar por câncer, pode passar por problemas horríveis, do mesmo jeito que as pessoas que não conhecem a Deus, né? A Bíblia fala que o sol brilha para o justo e para o ímpio, mas o cristão vai passar por isso de um jeito diferente. O cristão vai dar a volta por cima, como se diz popularmente, e isso não é força sua, é a transformação do Senhor na vida dele. Então essa palavra vai me encorajar, né? A mim e a você, né? Eu, pelo menos, eu me considero fraca em certos aspectos,
Mas a graça do Senhor vem para me sustentar, vem para preencher os vazios, as lacunas que eu tenho. Então essa história de Pedro me faz entender que ele era gente, como dizem os brasileiros, né? Submetido às mesmas paixões, submetido aos mesmos erros, mas que depois glorificou a Deus no último dia da sua vida e durante a sua vida, depois de ter conhecido o Cristo. Imagina uma pessoa que nega que conhece alguém e depois é capaz de morrer por ela, por essa... Então, imagina uma pessoa que nega que conhece alguém e depois é capaz de morrer por essa pessoa. Então, o Senhor faz graça nas nossas vidas, o Senhor cuida de nós, é Ele quem nos transforma. Então, é isso, o vídeo ficou um pouco mais longo do que o habitual, mas espero que os irmãos tenham sido edificados, que a graça e paz do Senhor nos guarde, que nós levemos cativo todo pensamento, obediência a Cristo e não nos deixemos desmoralizar pelos erros que cometemos, mas antes prossigamos para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, que Deus nos abençoe. Um beijo e até a próxima. E se esse vídeo for útil, ajude a propagar, ajude curtindo, para que o algoritmo do YouTube entenda que é um conteúdo relevante, né? Então, tchau.